Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Nós iniciaremos uma preleção, que a preleção nada mais é do que uma reflexão acerca de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de convidar a todos para uma breve prece. Com isso, poderemos melhorar a nossa sintonia e estar com os corações mais receptivos para as reflexões acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, neste momento, com uma imensa gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento, que possamos estar alinhados com as reflexões do Mestre Jesus, pois assim poderemos absorvê-las de uma tal forma a que possamos internalizar dentro de nós e principalmente torná-las em prática em nossas vidas. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Bom, iniciando a reflexão, será acerca hoje do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Ele parte da passagem encontrada no Evangelho de João, no capítulo 18, nos versículos de 33 a 37. E lá está escrito assim: Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é aqui. Então disse-lhe Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, nessa passagem, Jesus pretende nos deixar, através dessas palavras, a importância real que precisamos direcionar as nossas vidas, sempre considerando a continuidade da vida após essa existência. Ou seja, que além desta passagem da nossa vida aqui, haverá uma continuidade. Então, diante de todos os ensinamentos e momentos vividos pelo Cristo, será que nós conseguimos imaginar, não considerar a existência da vida futura e acreditar nos ensinamentos de Jesus? Simplesmente não é possível, porque os seus ensinamentos, muitas vezes, eles não remetem a uma recompensa futura. E assim, conseguimos entender por que atravessamos certas situações difíceis. E assim fica explicado, que fica justificado tantas anomalias terrenas também. Os judeus, antes da chegada do Cristo, eles acreditavam na existência de anjos. E, na verdade, para eles, essas criaturas seriam privilegiadas na criação de Deus. Nessa época, a crença nas recompensas que Deus concedia aos povos eram todas em forma de triunfos terrenos, como posses materiais, vitórias sobre os inimigos nas batalhas. Aí já o contrário, que a gente pode colocar entre aspas, os castigos, né, de Deus, seriam os reveses materiais, as derrotas. Os judeus possuíam diretrizes básicas para que eles pudessem conduzir a sua vida. Eram muito limitadas as diretrizes. E por que era assim? Porque o povo daquela época ainda não era dotado do conhecimento necessário para que novos conhecimentos acerca de como a vida é na sua plenitude. Lá foram plantados os primeiros ensinamentos. Lembremos dos 10 mandamentos, né? E os 10 mandamentos, eles prepararam o terreno para a chegada de Jesus. E ele sim nos transmitiu uma nova forma de entendermos a vida. E aí, entre tantos ensinamentos, a existência de uma vida além desta vida.
Todo cristão ele crê na vida futura, mas a maneira que as interpretações das Escrituras foram feitas ao longo dos séculos seguintes à origem do cristianismo davam uma ideia não muito precisa, meio vaga, do que realmente seria essa vida futura. Na passagem de Jesus entre nós, ele reforçou que estava aqui para nos esclarecer algumas coisas, mas que ainda não seria possível revelar tudo, em virtude da limitação para alguns conhecimentos. Já teve um avanço, mas Jesus ainda reforçou esse conceito. Isso foi relatado em João, capítulo 16, e ele disse assim: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que estão por vir. Foi aí que o Espiritismo, codificado por Allan Kardec em meados do século XIX, veio para deixar claro, não só para onde, mas também de onde nós viemos. E com isso, acreditar em uma existência após essa passagem deixa de ser um artigo de fé. São evidenciadas as consequências dos nossos atos, o que ocorre quando seguimos ou deixamos de seguir os ensinamentos de Jesus. Nós encontramos relatos de espíritos deixados através das mensagens que foram dadas nesse momento, exaltando os gozos obtidos por aqueles que se esforçarem em seguir buscando fazer o bem ao seu semelhante, em manter a consciência tranquila, em perseverar em desempenhar um bom papel nas tarefas que a vida proporcionou. Agora, já o contrário também é esclarecedor para os tormentos daquelas pessoas que tiveram uma passagem onde davam maior importância aos valores materiais e menor ou até nenhum aos valores espirituais. Aquelas pessoas que tiveram um sentimento de orgulho exagerado, pessoas que achavam que o mundo deveria conspirar para fazer sempre as suas próprias necessidades acima de qualquer coisa, as pessoas que tinham sede excessiva pelo poder, se revoltaram nos momentos em que a vida não lhes proporcionou aquilo que elas desejavam. Então, e outros tantos não estavam em sintonia com os ensinamentos do nosso mestre. Nós podemos, na codificação, ver esses relatos, numa obra intitulada O Céu e o Inferno, na codificação de Allan Kardec. E nesse mesmo capítulo do Evangelho que estamos aqui comentando, nessa base de reflexão existe um depoimento, que ela é um espírito intitulado Rainha da França. Ela deu esse nome para ela. Então, nessa passagem, ela conta o que ocorreu após o seu desenlace do plano, desse plano terreno aqui. Aí ela conta que o orgulho aprendeu na Terra. Ela nos dá um depoimento de que só após deixar a vida terrena ela pôde perceber que o reino da terra nada valia. Ela reconheceu que nada, absolutamente nada da sua nobreza da terra teve valor do lado de lá. Ela tinha uma presunção, ela acreditava que por estar numa situação diferenciada, ela julgou que deveria ser uma pessoa de destaque no além-vida. E quanta desilusão ela teve. Ela sentiu-se imensamente humilhada, pois ela percebeu que várias pessoas que estavam em uma situação terrena socialmente considerada inferior, nos moldes que nós consideramos da sociedade, essas pessoas no além-túmulo estavam numa condição imensamente melhor que a dela. Mas nesse depoimento, apesar de muita dor e apesar da imensa decepção que ela tinha consigo mesma, ela conseguiu refletir e nos deixou valiosos ensinamentos. E entre eles, ela disse que é necessário que busquemos o desapego, o desprendimento dos valores materiais. Ela nos recomendou que sejamos humildes e que pratiquemos a benevolência e a caridade para com todos. Continuando na reflexão ainda desse capítulo, a gente pode também pensar o rei utilizado para Jesus. Jesus também não seria uma realeza? A gente pode pensar assim? Sim, podemos.
Nos dias atuais, nós damos o título de rei a várias pessoas que tiveram uma notoriedade daquilo que elas se destinaram a fazer. A gente tem o rei do futebol, o rei do rock, o rei do baião. Esse título é o rei concedido àquele que, porventura, tenha obtido destaque demasiado, excessivo, naquilo que a pessoa se propôs a fazer. E geralmente é concedido aqui a filósofos, atletas, poetas, artistas. Então, só fazendo uma analogia baseado nessa condição, se nós nós conseguimos dar títulos às personalidades na vida terrena por talentos tão específicos, nós não podemos considerar Jesus também um rei? Então consideremos então Jesus o rei do amor, Jesus o rei da sabedoria, pois sem dúvida o mundo foi um antes dele e outro totalmente diferente depois dele. Então agora, essa mensagem, ela também nos dá a possibilidade de fazermos uma importante reflexão. Já que somos conhecedores agora da vida após a nossa passagem por essa existência, a forma de encarar a vida sob esse ponto de vida, ela acaba mudando totalmente. Quando nós encaramos a vida como uma simples passagem que, além daqui, teremos uma continuação, tudo muda. Aqui, nosso corpo é frágil. A gente precisa continuamente de descanso, a gente se cansa fácil, a gente tem que ficar descansando. A gente precisa de alimento, a gente precisa de água, a gente precisa se proteger do frio, proteger do calor excessivo. A gente precisa correr atrás de recursos para a nossa sobrevivência. A gente tem conflitos e conflitos com as pessoas que nos cercam continuamente. Então, para aqueles que sabem isso, que são situações passageiras, tudo isso fica mais leve. Saber que deixar essa existência nada mais será do que nos defrontarmos com uma nova situação, e isso já nos tranquiliza. E já em vida podemos colher frutos com essa certeza dentro dos nossos corações. Aquelas preocupações da vida que assombram tantas pessoas, quando as pessoas são sabedoras de que essas situações são transitórias e, na maioria das vezes, consequência dos nossos atos ou de experiências necessárias à nossa evolução, a forma de encarar cada situação fica parecendo que o fardo acaba ficando mais. O fardo que a gente tem que carregar, ele acaba ficando mais leve. Né? Já fazendo agora a reflexão sobre o ponto de vista contrário, o fato de duvidar da vida futura faz com que nós direcionemos toda a nossa energia para os valores da vida terrena. E isso é lógico, pois como não se sabe o que vai ocorrer além daqui, tudo é feito para que a felicidade plena ocorra enquanto é possível se obter. E é aí o que vai acontecer o quê? Qualquer perda no dia a dia, o sentimento de pesar ele é potencializado. Porque como as nossas energias estão voltadas para essa existência aqui, cada perda requer um maior esforço e se gasta mais para se recuperar. E como nessa condição o tempo é finito, qualquer desperdício é considerado um infortúnio. Né? E quantas vezes não se trata somente de uma perda material que causa esse pesar, né? Então, quantas vezes o simples fato de uma perda representa um ferimento no orgulho, na vaidade, essas condições humanas que tanto se fazem presente no nosso meio. Aí, nessa condição, ela é potencializada no momento em que não se tem uma certeza de que a existência humana não se finda nessa passagem pela Terra. Podemos até pensar assim: se todas as pessoas considerassem a vida futura, será que a importância para as coisas terrenas seria minimizada? E não, não é assim, isso não iria ocorrer não. Porque todos nós temos dentro de nós uma força que nos impulsiona para nos proporcionar um bem-estar. Então, no texto desse capítulo do Evangelho, diz assim, tem um trecho que diz assim, abre aspas, não haverá uma só pessoa que, sentindo um espinho na mão, não a retire para não ser picada, fecha aspas. Então, o desejo de bem-estar e de conservação faz parte da lei da natureza. E esse desejo impulsiona o ser humano para buscar uma melhoria na sua condição da vida. Ter o conhecimento da condição onde há um Deus bom e justo, que a vida não se encerra após o túmulo, faz com que a caminhada
tranquilamente ela seja mais leve. O trabalho do dia a dia que nós exercemos, na nossa vida cotidiana, ele acaba sendo puramente por necessidade, por gosto ou por dever, como assim se desenha. E dessa forma, os desígnios da providência, eles acabam sendo plenamente cumpridos. Para aqueles que dão a devida consideração ao futuro, podem dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente dos seus reveses, ao pensar no destino que o aguarda. E também tenhamos em mente que não é condenável por Deus os gozos terrenos, mas sim os abusos que esses porventura venham a ter em detrimento aos gozos da alma. E a expressão meu reino não é deste mundo, ela pode ser uma bandeira a ser levantada, para que todos nós combatamos dentro de nós os excessos que podemos ter, fazendo com que venhamos a seguir uma caminhada em equilíbrio e paz nessa existência. Então, que nós possamos ter a consciência de que Jesus nos deixou essa mensagem consoladora, de que a vida não se encerra por aqui. Um dia, nós encontraremos nossos entes queridos, compreenderemos o porquê de tantas e tantas situações vividas. Nós conseguiremos ter uma amplitude maior da beleza de Deus. O Espiritismo ele veio no momento que deveria ter vindo, para nos dar essa explicação mais fundamentada sobre a vida após a morte. O Espiritismo amplia a nossa perspectiva de vida, nos oferecendo novos horizontes. Ao invés dessa visão estreita e mesquinha concentrada na vida presente, o Espiritismo nos mostra que essa vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, que possamos consolidar essa certeza em nossos corações. Tendo essa condição em nossas vidas ensinadas pelo Mestre Jesus, que foi a sublimidade do amor nessa existência, certamente seguiremos esta caminhada mais confiantes e mais serenos. Então, agora, para finalizar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a escrita de Emmanuel, a autoria de Emmanuel, ele nos deixou um texto intitulado No Reino do Coração. E aí ele diz assim: Em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirma que esse reino permanece dentro de nós. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propormos alcançar a vida perfeita. Não ouvides o reino do coração, se anelas trabalhar pelo reino de Cristo. Não podes sustar a perturbação que ruge em derredor dos teus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e esperança. Não podes paralisar o verbo que fere e vergasta, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. Não podes, sem dúvida, inventar, de repente, hospitais e escolas, lares e templos, em que a coletividade enferma e sofredora encontre, de imediato, remédio e ensinamento, aconchego e fé viva. Contudo, ainda hoje, é possível socorrer o parente desavorado, amparar a criança infeliz, consolar o velhinho anônimo, auxiliar ao ignorante com uma frase amiga ou encorajar o irmão doente. Não podes, de improviso, impedir a carreira do mal. No entanto, é justo te consagres ao bem como ponto de apoio a um amor puro que se derrama da esfera divina, em benefício da humanidade em crescimento para a luz. Para isso, porém, é preciso te escudes hoje e amanhã na boa vontade,
Lembremos-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida representa para as vidas que nos rodeiam. Ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. A eterna sabedoria, a seu tempo, se manifestará abençoando-te o sacrifício. Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas, desde agora, pode iluminar o reino de Deus que está em ti. Avalie as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no campo das próprias experiências e nunca te acomodes com o desespero. Concluída a preleção dessa noite, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui junto com vocês, mas antes de me despedir, eu gostaria que juntos nos concentrássemos para fazer uma reflexão, que nesse momento nós possamos sentir em harmonia e cheios de esperança com a mensagem do Mestre. Vamos aproveitar por uns instantes e elevar o nosso pensamento para que essa paz, para que essa harmonia, ela se faça presente também em nossos familiares que se encontram em nosso lar ou fora dele. Que eles possam ser envolvidos nesse sentimento de amor, de carinho, de perdão, para que cada um encontre a felicidade do qual Jesus nos fala. E peçamos também ao Mestre que Ele ilumine os nossos passos e as nossas vidas, nos protegendo hoje e sempre. Até uma próxima. Muita paz a todos.